Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente Lula sancionou a regulamentação da reforma tributária. Hoje é um dia de agradecimento aos deputados e senadores, aos relatores que participaram na Câmara e no Senado. Porque o que está aprovado hoje, gente, é que quem entende de história e quem entende de política sabe que só é possível aprovar uma coisa dessa magnitude num regime autoritário. No regime democrático era humanamente impossível aprovar. Um dos temas mais discutidos dos últimos anos, a reforma tributária. Além de ser uma pauta antiga, essa reforma tem gerado intensos debates devido ao impacto que pode ter em diversas áreas da economia e nos setores específicos. O último dia 16 de janeiro, o presidente Lula sancionou a primeira parte da regulamentação da reforma tributária, um marco para o sistema fiscal brasileiro. O que é que muda na prática para os contribuintes com essa regulamentação inicial da reforma tributária? Qual é o impacto dos vetos presidenciais? Eles podem comprometer a implementação da reforma? O que ainda falta para que essa reforma seja completamente regulamentada? Para nos ajudar a entender os impactos dessa reforma e o que podemos esperar daqui para frente, recebemos hoje Renan Silva, professor de Economia do IBMEC Brasília. Seja bem-vindo, professor. Eu agradeço o convite, é uma satisfação poder atendê-los e estou à disposição. Nós que agradecemos. Quem nos acompanha também nesse episódio é André Tal, repórter do Jornal da Record. Ô Tal, a nova legislação aprovada no Congresso trouxe mudanças significativas, mas também gerou controvérsias, né? Oi, Fara. Olá, professor Renan, todos que nos acompanham. Exatamente, Fara. A cerimônia contou com a presença de ministros, representantes da equipe econômica, os relatores da proposta no Congresso Nacional e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não compareceu. A nova legislação foi sancionada com 17 vetos pelo Executivo. Em coletiva de imprensa, o secretário extraordinário da reforma tributária explicou que os vetos foram motivados principalmente por questões técnicas e constitucionais. Segundo ele, a decisão do governo foi no sentido de respeitar a deliberação do Congresso Nacional para garantir que o texto final estivesse alinhado com a Constituição. Professor Renan, a sanção da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo marca o fim de um esforço político de 40 anos para concretizar um novo sistema de cobrança de impostos no Brasil? Sim, de fato, né, essa ansiedade por uma reforma tributária, por um melhor equilíbrio, assim, em termos de justiça tributária, ela realmente advém lá da Constituinte, né, desde que nasceu a nova Constituição, já se falava em modernizar, né, o sistema de apuração de impostos e também desenvolver um sistema que representasse melhor equilíbrio e que, vamos dizer assim, arejasse, né, o ambiente econômico, transformasse o nosso ambiente econômico num ambiente mais saudável, mais fluido, né, em termos de produtividade. Professor, essa sanção da reforma com 17 vetos representa um avanço significativo na modernização do nosso sistema tributário brasileiro? Agora o país tem um modelo mais eficiente e equilibrado, na sua visão? Olha, o modelo ele é mais eficiente do que o atual. Agora, devo dizer assim, não é exatamente o que os economistas desejavam. Agora, ela sim traz um elemento importante de simplificação da apuração dos impostos, traz uma unificação das regras e isso também contribui para uma melhor eficiência, né, tanto dos agentes econômicos quanto do governo e principalmente acaba com o chamado imposto cumulativo, né, aquele imposto sobre imposto que também vai ali tudo sendo repassado por preço ao consumidor final. Então, traz algumas modificações ali importantes. Agora,
O que frustrou, na verdade, foi a alíquota, né? Nós temos um IVA, então, dual, que é uma inovação, né? Só no Brasil que tem esse IVA dual, que uma parte, né, o CBS, representa a arrecadação da federação e o IBS a arrecadação dos estados e municípios. Somados os dois, começa-se com uma alíquota, então, de 28%, que é o maior IVA do mundo. Isso foi frustrante. É um IVA maior do que os países nórdicos, que historicamente são os países que têm taxas de tributação mais elevadas. Agora, professor, a reforma criou novos tributos, como a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços de competência federal, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços de competência estadual e municipal, substituindo aí diversos impostos anteriores. Essa divisão entre governo federal, estados e municípios pode trazer desafios na gestão e na arrecadação? O que precisa ser feito para que essa transição aconteça sem prejudicar tanto empresas quanto os consumidores? Bom, os legisladores estabeleceram um tempo de teste, né, justamente para isso. Como eu havia dito, então é um sistema dual, né? Existe o CBS e o IBS. O IBS ele foi desenvolvido justamente para atender, né, a demanda dos estados e municípios, principalmente no que se refere à substituição do ICMS, que é muito importante, é a maior fonte de arrecadação desses entes, né, e do ISS. De qualquer forma, são 5 impostos que convergem para 2 impostos. O ideal é que seria para um único imposto, um único IVA, mas não será assim. Mas, de qualquer forma, o IPI, PIS, COFINS, ele é agrupado no CBS e o ICMS e o ISS é agrupado no IBS, trazendo alguma simplificação. Ou seja, poderia ser melhor, mas representa uma evolução nesse sentido. Professor Renan, como já foi dito, a reforma promete simplificar o sistema tributário, substituindo diversos tributos pelo novo IVA Dual. Na prática, você acredita que essa simplificação será realmente sentida pelas empresas e contribuintes? Quais devem ser os principais impactos no dia a dia, tanto no curto quanto no longo prazo? Olha, de fato, a gente deverá observar um impacto positivo, porque hoje, né, os contadores e os agentes financeiros ficam ali, né, vamos dizer assim, numa luta diária ali para entender a legislação de cada estado, de cada município, né, as alíquotas ali, e sempre passível de erro, que acabam gerando multas desnecessárias muitas vezes, né, e uma briga constante ali, um cabo de guerra constante com a Receita, com recuperações de impostos. Então, isso realmente deve melhorar e deve melhorar, inclusive, o custo das empresas. Eu acho que o melhor benefício para a população no dia a dia realmente é a mudança para o sistema de imposto não cumulativo, né? Então, hoje, por exemplo, se eu fabrico alguma coisa e eu vendo por R$100, eu vou pagar, né, segundo o novo IVA, eu vou pagar 28% sobre R$100. Se eu vendo para o atacadista e o atacadista vai agregar ali alguma coisa, ele vai vender por R$120. Então, o atacadista ele vai pagar sobre o que agregou, sobre 20 e não sobre 120, como é o sistema hoje. Então, realmente, você tem ali uma interrupção desse imposto cumulativo que, ao longo do tempo, tende a você ter preços menos agressivos, você tem uma descompressão da inflação naturalmente e também um poder de compra melhor. Alguém pode falar assim, mas isso será repassado no preço? Deve ser repassado no preço final, porque você tem um aspecto da concorrência. Sempre vai ter um agente né, emergente no mercado, alguma coisa assim, que vai diminuir sua margem ali, porque os impostos estão menores, principalmente por essa não acumulação, e a tendência é você ter os preços arrefecidos para o consumidor final ao longo do tempo. Segundo o secretário da Reforma Tributária, a alíquota padrão deve ficar em torno dos 28%, que faria o Brasil o país com o maior imposto sobre o valor agregado do mundo. Professor, esse percentual pode comprometer a competitividade do país, né? Existe o risco de aumento da informalidade e de repasse total desse custo ao consumidor? Então, sim, pode motivar a informalidade, mas eu diria
que ela não deve piorar. Nós estamos em patamares assim, bastante indesejáveis em termos de economia informal, algo em torno de 30%, 35% da economia, que é muita coisa, né, que vai muito de encontro com aquela questão da lei de Laffer, né? Não adianta você pagar muitos impostos a ponto que as pessoas não consigam pagar e vão para a informalidade. Esse sistema, na verdade, ele representa uma melhora, então eu não vejo uma tendência de piorar a informalidade. Mas ainda assim me preocupa a questão como você falou, da competitividade. Isso não faz o Brasil um país assim, considerado economia de mercado, que possa realmente fazer frente aos países asiáticos. Agora, temos que pontuar a questão do setor de serviços. Os serviços é o setor que mais gera empregos hoje, né? 70% da atividade advém do setor de serviços, e esse sim ele é mais afetado, porque ele não tem esse benefício da cadeia de produção, onde você tem, né, o imposto não cumulativo, né? Ele presta o serviço e não tem como você identificar os agregados, então ele vai ficar com a alíquota um pouco mais pesada, então há uma espécie de transferência nesse sentido, o que também dificulta um pouco a competitividade do país. Isso que nós temos que observar, né? O setor que tem mais peso hoje na economia, como que vai se comportar com esse IVA sendo o maior do mundo, né? Já que o senhor citou, professor, alguns setores como serviços e agronegócio manifestaram preocupações com essa nova estrutura tributária. Quais setores serão mais impactados positivamente e negativamente com essa reforma? Olha, eu entendo que os afetados positivamente tá mais para o lado da indústria, dos manufaturados, né? Porque você tem ali realmente produtos que passam por várias etapas ali de produção, como por exemplo o agronegócio, né? A agroindústria. Então, né, você tem os insumos ali, agropecuários, tudo mais, mas você tem a transformação, né, que ele vai para a indústria, vai para uma torrefação, né, vai se produzir os chamados embutidos e tudo mais, e etc. Então, ali realmente você tem um benefício. E também os produtos, por exemplo, agrícolas da cesta básica, eles estarão isentos. É certo que alguns produtos já são isentos, mas eles estarão isentos, e alguns produtos que também fazem parte do cotidiano terão descontos especiais, que é aquele desconto de 60%. E assim, os mais afetados dentro dessa questão de cotidiano, consumo final, temos aqueles produtos chamados produtos, temos ali o imposto da maldade, né? Então, que é ali o cigarro, a bebida. Então, esses setores, esses fabricantes tendem realmente a sofrer o impacto ali de menor consumo. Então, eu acredito que a indústria, a agroindústria, né, fica mais privilegiada. E o setor de serviços, como um todo, ele sofre um pouco mais em razão dessa ausência de cadeia de produção. Professor, a transição para o novo sistema será gradual, com implementação total prevista para 2033. Quais desafios logísticos e políticos podem surgir nesse período de adaptação? Olha, a gente conhece bem aquela frase, né, que no Brasil até o passado é incerto, né? É um prazo muito longo, realmente, para o histórico de embate político que existe no Brasil, né, que a gente já vivenciou. Então, assim, parece que realmente foram tantos anos para se conseguir um primeiro passo. Eu acho até que pouco provável que a gente tenha um recuo, né? Mas eu acho que com tanto tempo para fazer a implementação, nós temos que ficar bastante alertas com as questões, com os embates políticos em torno disso, interesses ali políticos que podem culminar ali em algum atraso ou em alguma mudança da regra, e também a questão de insegurança legal também, porque alguns agentes prejudicados pode ser que possam tentar algum movimento, né, de tentar reverter esse processo, judicializando, né, essa questão. Então,
por ser um prazo muito longo de testes e tudo mais, acho que corremos esses 2 riscos essenciais, né? O risco político e o risco legal. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradecemos aí a participação e os esclarecimentos do professor de Economia do IBMEC Brasília, Renan Silva. Obrigado, professor. Eu que agradeço, é sempre uma alegria poder contribuir com vocês. Eu agradeço também a participação do André Tal, repórter do Jornal da Record. Valeu, Tal. Eu que agradeço. Fara, professor, sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!